Bem-vindo a todos a esse congresso online de Bíblia. Agradeço de coração pelo convite, essa oportunidade de participar e estar aqui compartilhando com vocês sobre a Sagrada Escritura. Eu sou o Padre Bruno do Espírito Santo, sou professor de Teologia e Filosofia no Instituto Teológico Maria Mater Ecclesiae do Brasil. Então, como lhes disse, é uma grande alegria para mim, uma grande honra estar aqui, compartilhar com vocês esse momento de reflexão, de estudo e também de oração sobre a Palavra de Deus. Então, gostaria de, nessa minha palestra, conversar com vocês sobre a exegese bíblica em Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, vocês conhecem muito bem a vida dele, é um grande padre da Igreja do século III, primeira metade do século IV e primeira metade do século V. Ele teve uma juventude afastada de Deus, afastado da sua palavra, e justamente nós vemos na vida de Santo Agostinho que ele volta a Deus, volta a sua fé que ele recebeu da sua mãe. Ele mesmo diz que essa fé o amamentou no ventre ainda da sua mãe, né? Então ele volta depois de uma longa jornada, de uma longa viagem, peregrinando pelos cantos do mundo, né? Pelo pecado, pelas vaidades do mundo. Ele, praticamente aos 19 anos, depois de ler um escrito de Cícero, hoje perdido, intitulado O Hortêncio, Santo Agostinho se sente impelido a buscar a sabedoria. Nesse afã, nesse desejo de buscar a sabedoria, Santo Agostinho, ele nos conta que o jovem Agostinho busca ler a palavra de Deus. Mas ele, estudante de retórica, conhecedor da oratória, da língua de Cícero, ele se escandaliza e despreza a linguagem simples, humilde das Sagradas Escrituras. E por isso ele abandona a leitura da Palavra de Deus e ele cai nas mãos da seita dos maniqueístas. Os maniqueístas, era esse grupo religioso de tendência sincrética que misturava cristianismo com zoroastrismo, judaísmo, e eram baseados, sobretudo, em um forte dualismo ontológico. Para os maniqueístas, existia dois princípios coeternos: o princípio do bem, o reino da luz, que eles chamavam, e esse princípio do mal, esse reino das trevas. Em determinado momento do mundo, esses dois princípios travaram um combate, ainda pré-cósmico, dando origem a toda a criação. Então essa é um pouco a cosmogonia, a mitologia maniqueísta. Por isso os maniqueístas desprezavam o Antigo Testamento, o Deus Criador, lá no livro do Gênesis, que cria toda a matéria, cria todos os seres visíveis e invisíveis. Os maniqueístas burlavam, riam das Sagradas Escrituras, primeiro por causa da sua linguagem simples, humilde, mas também criticavam nas Sagradas Escrituras, pois muitos antropomorfismos. Por exemplo, vemos que Deus lá tem voz, Deus fala, Deus se comunica. No Antigo Testamento fala do poder de Deus, do braço de Deus, da voz. Sobretudo os maniqueístas criticavam que Deus tenha feito o homem à sua imagem e semelhança. Como é possível que o homem e a mulher sejam imagens de Deus, né? Deus, um ser eterno, um ser infinito, como é possível que o ser humano seja a imagem de um ser infinito, né? Então, eles desprezavam sobretudo o Antigo Testamento. Mas, mesmo assim, os maniqueístas se diziam cristãos.
E Santo Agostinho passou quase 10 anos nessa seita, nesse grupo religioso, até que, lendo vários escritos também científicos, de filosofia, de astronomia, e também escutando as pregações de Santo Ambrósio de Milão, ele se dá conta que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele se dá conta que a palavra de Deus tem um significado muito profundo, que não todos podem e nem todos são capazes de compreender à primeira vista, com a primeira leitura. É necessário, portanto, um conhecimento profundo de Deus, da vida espiritual, para poder interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Então, Santo Agostinho faz essa experiência de conhecer o sentido espiritual das Escrituras. Ele que ficava somente nesse sentido literal, material, que ele dirá depois o sentido carnal das Sagradas Escrituras, ele descobre então o sentido espiritual. O Espírito Santo é o autor principal das Sagradas Escrituras. Ele é quem inspirou os hagiógrafos a escreverem o que eles escreveram, né, na Palavra de Deus. A Sagrada Escritura também é uma experiência de fé da comunidade do povo de Israel e depois também uma experiência de fé da comunidade cristã. Portanto, Santo Agostinho descobre esse sentido espiritual e ele fica fascinado com as profundidades do Espírito, essa palavra de Deus, que é como esse poço profundo, do qual nós podemos extrair água viva para matar, para saciar a nossa sede. Anos mais tarde, depois dessa experiência que teve Santo Agostinho da palavra de Deus, de descobrir o significado profundo, ele, sendo sacerdote ali da diocese de Hipona, no norte da África, ele sente essa necessidade de explicar continuamente as Sagradas Escrituras. Ele, como presbítero, então ele começa a redigir um pequeno manual de interpretação bíblica, que na verdade é um pequeno manual de hermenêutica, de exegese cristã. E me refiro sobretudo ao livro De Doctrina Cristiana, sobre a doutrina cristã. Ali nesse escrito que Santo Agostinho nos deixou, ele começa a escrever, como eu dizia, na época do seu presbiterato, mas depois ele deixa no terceiro livro, inconclusa a sua obra, e ele vai concluir bem no finalzinho da sua vida, por volta do ano 427, 428, Santo Agostinho então conclui essa obra. Essa obra, a De Doctrina Cristiana, está dividida então em 4 livros, que é uma espécie de manual de exegese bíblica, mas não somente. Na verdade, ali, Santo Agostinho coloca todo um projeto de nova paideia cristã. Então ali nós vemos, por exemplo, que é um livro excelente para a formação, para a educação cristã. O primeiro livro de Doutrina Cristiana, Santo Agostinho estuda o tema do conteúdo da doutrina cristã e também o tema dos sinais. Sinais é aquele veículo pelo qual o conteúdo chega até nós. Assim como um sinal de trânsito, uma bandeira, um semáforo, nos indica uma realidade que vai além dessa realidade sensível do sinal mesmo, assim também a doutrina cristã, ela é toda constituída pelas realidades espirituais, os mistérios da vida de Cristo, mas se revela a nós através de sinais. É a famosa doutrina de Santo Agostinho do res et signa.
Então, a realidade e os sinais. Então, o primeiro livro de doutrina cristiana praticamente é um grande manual sobre o conteúdo da doutrina cristã, a realidade, a res cristiana. Então lá Santo Agostinho vai estudar então esse conteúdo da doutrina. Qual é o centro, qual é o núcleo do ensinamento da palavra de Deus. E praticamente nesse primeiro livro, Santo Agostinho recompila toda a sua fé. Ele nos faz uma espécie de credo agostiniano. Ele fala sobre Deus uno, Deus trino, professa a sua fé no Filho, professa a sua fé no Espírito Santo, a sua fé na Igreja Católica, nas realidades últimas, na vida eterna, na vinda de Nosso Senhor e na ressurreição da carne. Esse é o conteúdo, essa é a res cristiana, né? A realidade cristã, o conteúdo ao qual nós tendemos, ao qual todos nós vamos, ao qual todos nós caminhamos. O primeiro livro, portanto, é importante para fundamentar qual é o conteúdo da nossa fé, o conteúdo da revelação. Aí a palavra de Deus, seja na forma de transmissão escrita, na Bíblia, seja também na forma de transmissão oral, através da tradição viva da Igreja, ela nos manifesta esse conteúdo da nossa fé, a res cristiana. Conteúdo, portanto, está no primeiro livro de doutrina cristiana de Santo Agostinho. Portanto, aquele que vai estudar a doutrina cristã, aquele que vai se aproximar das Sagradas Escrituras, em primeiro lugar deve conhecer qual é o conteúdo da sua fé, qual é o conteúdo do credo, o conteúdo da revelação, porque a palavra de Deus nos transmite todas essas verdades. O segundo livro, o segundo e o terceiro, para dizer a verdade, são os livros que falam sobre os signa cristiana, ou seja, sobre os sinais cristãos. Repito, os sinais são aquelas realidades que nos levam a realidades ulteriores. Então, os sinais para Santo Agostinho tem diversos tipos de sinais. Sinais da linguagem corporal. Nós, quando apontamos o dedo, indicamos algo, estamos manifestando, falando através de uma linguagem corpórea, uma linguagem de sinais. Dentre todos os sinais, que são muitos, né, no modo humano de conhecer as coisas, Santo Agostinho se centra sobretudo nos sinais escritos, porque de fato a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras é sinal escrito. Então, para entender o conteúdo da revelação cristã, para entender a res cristiana, nós temos que utilizar-nos, servir-nos desses sinais escritos, ou seja, devemos ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. Contudo, esses significados não são fáceis à primeira vista. Tem muitas passagens difíceis na Sagrada Escritura. Por isso, Santo Agostinho, no livro 2º e no livro 3º de doutrina cristiana, nos ensina diversos métodos de interpretação bíblica, diversos conselhos, diversas dicas que nos ajudam a interpretar corretamente a palavra de Deus. Então, Santo Agostinho ali repassa diversas passagens difíceis da Sagrada Escritura, qual seria um dos modos de interpretar, sempre buscando esse sentido espiritual. A palavra de Deus é viva e eficaz, é palavra do Espírito. Portanto, devemos também lê-la no Espírito Santo.
Dentre essas regras, no livro terceiro, Santo Agostinho falará também das regras de Ticônio. Ticônio foi um escritor também do século IV que pertenceu ao donatismo. Ele era um escritor donatista. Ele deixou 7 regras de interpretação bíblica. Santo Agostinho, no livro terceiro, do De Doctrina Christiana, melhora inclusive essas regras de Ticônio. Então, uma dessas regras que utilizamos ainda hoje na nossa interpretação bíblica, né, ou sobretudo hoje, né, na nossa interpretação bíblica, é aquela do corpo de Cristo, cabeça e membros. Portanto, nas Sagradas Escrituras, muitas vezes, vamos ler passagens que se referem à cabeça desse corpo, ou seja, Cristo que sofre, Cristo que está na sua missão nesse mundo, ou às vezes se refere a nós, que somos seus membros. Esse é um critério que ainda hoje se aplica muito nas leituras exegéticas da Palavra de Deus. Contudo, eu gostaria de enfatizar, né, que Santo Agostinho deixa um critério importantíssimo de interpretação bíblica. Ele já começa a mencionar esse critério já no livro primeiro do De Doctrina Christiana, que é o critério da caridade, do amor. Muitas vezes vamos nos encontrar com diversos significados na palavra de Deus. Nós conhecemos pelo Catecismo da Igreja Católica, também pela tradição da Igreja, que a palavra de Deus tem 4 sentidos principais, né? Em primeiro lugar, o sentido literal, que é o sentido histórico da palavra de Deus, aquilo que está escrito no seu gênero literário, na sua tradição redacional, no seu contexto histórico. Esse é o primeiro sentido da escritura, é o mais básico, é o sentido literal. Contudo, a palavra de Deus também tem um sentido espiritual, que se divide em 3. Então, tem um sentido moral, quando se aplica a palavra de Deus à alma, às virtudes da alma, à antropologia, portanto, tem um significado moral. Outro significado também dentro do significado espiritual é o sentido alegórico, né? Ou seja, essa alegoria que pode ser uma tipologia, ou seja, o Antigo Testamento nos leva e nos refere ao Novo Testamento. O Novo Testamento abre a porta do conhecimento do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento revela e prepara o Novo Testamento, né? Então tem essa mútua correlação, essa alegoria, essa tipologia. Portanto, Moisés vai ser figura, vai ser tipos, modelo do Cristo que virá, né? Assim também Davi, os profetas, etc., são todos modelos da salvação que está por vir. Do mesmo modo, diversas passagens da Sagrada Escritura, como a passagem pelo Mar Vermelho, a Arca de Noé, podem ser todos símbolos do batismo, dessa nova criação que surge do poder de Cristo. Portanto, então, Santo Agostinho finalmente coloca esse significado também anagógico, ou seja, escatológico. A palavra de Deus, muitas vezes, nos reenvia aos significados da vida futura. Então, são esses 4 significados principais da palavra de Deus: o literal, o alegórico, o moral e o anagógico. Contudo, às vezes a palavra de Deus pode conter na mesma passagem diversos significados ao mesmo tempo. E Santo Agostinho, para evitar discussões inúteis sobre a palavra de Deus,
exegeses contrastantes, ele nos coloca esse critério fundamental de exegese bíblica, que é a caridade. Ele se baseia, sobretudo, naquele versículo da primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz que a finalidade do preceito é a caridade. Então, o fim do preceito, a finalidade do preceito é a caridade. Santo Agostinho entende aqui preceito por toda a Escritura. Em outras palavras, a finalidade das Sagradas Escrituras é a caridade, é edificar o dúplice amor de Deus e do próximo. Portanto, toda exegese para Santo Agostinho que não edifica o amor de Deus e não edifica o amor do próximo, ainda que acerte e que alcance o sentido que o autor quis colocar naquele texto, ainda assim ele erra do significado mais profundo da palavra de Deus, que é ensinar-nos a amar a Deus e ao próximo. Portanto, Santo Agostinho coloca como a caridade como critério de verdadeira interpretação bíblica. Quando uma exegese, quando uma interpretação edifica esse mútuo amor de Deus e o amor do próximo, então é uma verdadeira exegese. Porque a palavra de Deus quer nos santificar. A palavra de Deus quer levar-nos ao amor dele e do próximo. Portanto, Santo Agostinho nos coloca esse critério fundamental de exegese bíblica. Quero compartilhar com vocês, portanto, esse texto de Doutrina Cristiana, no livro 1, que justamente Santo Agostinho diz assim: se alguém julga ter entendido as Escrituras divinas, ou parte delas, mas se com este entendimento não edifica a dupla caridade, a de Deus e a do próximo, é preciso reconhecer que nada entendeu. Mas quem tira de seu entendimento uma ideia útil para a edificação da caridade, ainda que sem trazer o pensamento próprio do autor, na passagem em estudo, ousarei dizer que não comete erro pernicioso, nem diz mentira. Portanto, para Santo Agostinho, esse texto belíssimo do De Doutrina Cristiana, que vemos aqui, a finalidade das Escrituras é justamente edificar o amor de Deus e o amor do próximo. Então, quem julga ter entendido as Escrituras, mas não edifica a caridade na sua interpretação, na sua pregação, portanto, não entendeu nada da palavra de Deus. A palavra de Deus nos quer levar ao amor de Deus e ao amor dos irmãos. E ao contrário, aquele, ainda que não tenha entendido bem o sentido que o autor humano quis colocar naquele texto, muitas vezes difíceis, naquele texto complicado, ainda assim, se ele edifica na sua interpretação o amor de Deus e do próximo, Santo Agostinho ousa dizer que tal pregador, tal intérprete, não comete nenhum erro pernicioso, nem diz nenhuma mentira. Mas, ao contrário, ele vai ao centro da palavra de Deus, que é a edificação do amor. Também Santo Agostinho, não somente no De Doutrina Cristiana, nos falava desse critério, ele também nos falava no livro das Confissões. Okay? No livro das Confissões, no capítulo 12, ele diz, nos traz praticamente a mesma ideia. Diz assim: nessa diversidade de opiniões verdadeiras, que a própria verdade nos mantenha unidos na concórdia. Que o nosso Deus tenha compaixão de nós para que usemos legitimamente da lei, segundo a sua finalidade, que é a caridade pura. Portanto, vemos aqui que a finalidade da lei, ou seja, a finalidade da palavra de Deus, é a caridade pura, amar o nosso próximo. Portanto, nessa diversidade de opiniões verdadeiras,
que a própria verdade nos mantenha unidos na concórdia. Muitas vezes, interpretando a palavra de Deus, segundo também as inspirações do Espírito Santo, as moções do Espírito Santo, nós encontraremos uma interpretação ou outra. Mas sempre que ela edifica o amor a Deus e ao próximo, estamos, portanto, encontrando essa interpretação correta da palavra de Deus. Então, esse é, por assim dizer, a exegese bíblica em Santo Agostinho, é a caridade. Exegese, que significa justamente isso, né? Tirar para fora todo aquele conteúdo, toda aquela espiritualidade, aquela riqueza da palavra de Deus, esse extrair da palavra de Deus a sua graça, a sua força espiritual, que para Santo Agostinho é a caridade de Deus e a caridade do próximo. Depois de ter explicado isso, esse critério fundamental para conhecer e entender a palavra de Deus, Santo Agostinho, portanto, conclui o livro de Doutrina Cristiana, no livro 4, com um pequeno manual da pregação cristã, da oratória sagrada. Ele vai dando conselhos para os pregadores, para os anunciadores da palavra de Deus, alguns conselhos também estilísticos, né? Por isso o de Doutrina Cristiana não é somente um manual de exegese bíblica, ele é também um manual de oratória cristã, é um manual de educação cristã, da paideia cristã, da formação do cristão. O cristão, se quer estudar a doutrina cristã, pois ele tem esse instrumento valiosíssimo nesse livro de Santo Agostinho. De fato, esse livro depois teve grande sucesso ao longo da Idade Média. Vemos, por exemplo, Santo Isidoro de Sevilha e outros autores se servem muito do De Doutrina Cristã de Santo Agostinho para formar o seu clero, para formar o povo de Deus. Então, que Santo Agostinho nos ajude, que ele também interceda por nós, que ele também nos ensine a ler a palavra de Deus no Espírito, que ele também nos ensine a buscar o sentido que edifica o amor de Deus e do próximo. Que Deus abençoe todos vocês, que abençoe todas as nossas famílias.